والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام البخاري إمام مسلم citaram hadith sobre Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. O Anas que era a mãe dele, Sulaim, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, ele era uma criança pequena e ela colocou para que ele servisse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Anas disse: certo dia eu estava brincando com as crianças enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio até nós e nos cumprimentou e me mandou para algo que ele queria que eu fosse fazer por ele. E nesse momento eu me atrasei para chegar em casa. E a minha mãe perguntou: o que fez com que você atrasasse, Anas? Ele disse: algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me mandou fazer. Ela disse: o que ele te mandou fazer? Ele disse: é um segredo. Ela disse: não conte o segredo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ninguém. E o Anas radiyallahu ta'ala anhu, depois que cresceu, se tornou um grande muhaddith que falava sobre os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele estava fazendo os hadith para os seus companheiros, que seriam os tabi'in, aqueles que vieram depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre eles, Thabit al-Bunani, um dos grandes sábios que pegou os hadith do Anas radiyallahu ta'ala anhu. O Anas, falando sobre o hadith para o Thabit al-Bunani, ele disse: se eu contasse o segredo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para alguém, eu iria te contar, mas não contei para ninguém até hoje. Esse hadith nos ensina várias questões que nós deveremos aprender de como nós deveremos tratar os nossos filhos. A primeira questão, que o Anas disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio até ele e ele estava brincando junto com as crianças, ele cumprimentou as crianças. Então, sempre que nós nos encontramos com os nossos filhos, deveremos cumprimentá-los com o cumprimento do Islã, ensiná-los como cumprimentar. Assalamu alaikum rahmatullah. Esse é o cumprimento que nós deveremos ensinar aos nossos filhos. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina quando ele foi cumprimentar o Anas e as demais crianças. Uma outra questão, quando Anas foi mandado para levar ou para fazer algo pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e voltou para casa, a mãe dele sentiu que ele atrasou em casa. E ela disse para ele, perguntando: o que fez com que você atrasasse? E assim nós poderemos aprender também que sempre deveremos estar procurando onde estão indo os nossos filhos, os passos dos nossos filhos, o que eles fazem, aonde que eles vão, e perguntar a eles com quem que vocês andaram, o que vocês fizeram. É uma questão importante para sabermos onde estão andando os nossos filhos, o que eles fazem durante os dias, o que eles fazem quando estão fora de casa. É uma questão importante que Sulaim, a mãe do Anas radiyallahu ta'ala anhum, ela perguntava para o Anas, ou perguntou para o Anas, mesmo sabendo que ele estava junto, servindo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas quando ele atrasou em casa, ela perguntou e disse: o que fez com que você atrasasse? Uma terceira questão que nós aprendemos desse hadith, que os segredos de casa nós deveremos guardá-los e ensinar aos nossos filhos a guardarem esses segredos, porque você não sabe o que você faz dentro de casa, e geralmente as crianças elas contam fora de casa aquilo que acontece dentro de casa, e por isso que nós deveremos ensiná-los a guardarem os segredos de casa. E assim a mãe do Anas, quando ela perguntou para o Anas: o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou você fazer? Ele disse: foi um segredo. Ela disse: então não conte o segredo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ninguém. E assim o Anas guardou aquele segredo até depois que ele se tornou uma pessoa mais velha, e ele passando esse hadith para os seus companheiros, dizendo: se eu tivesse contado para alguém esse segredo, eu contaria a você, Thabit, que era um dos tabi'in, que veio depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim nós deveremos ensinar aos nossos filhos
filhos que os segredos dentro de casa deverão ficar dentro de casa, e você vai repetindo, ensinando a criança sobre essas questões importantes a serem ensinadas, porque é um direito dele ser ensinado e é um dever seu ensinar aos seus filhos aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para a senda reta e para que nos ensine aquilo que é benéfico. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.